Estou fazendo um curso aí, mas todas as aulas estão sendo colocadas no nosso canal do YouTube. É São José Cursos Preparatórios, tá? Todas as aulas estão lá, inclusive as aulas sobre África do ano passado. Avancemos, pois, para o compartilhamento de tela. Muito bem. Muito bem, bem. Isso. Então, mais ou menos na dinâmica das aulas duplas, né, como a gente já vem fazendo, eu vou falar sobre uma parte do texto, e aí vocês vão ter a segunda parte do que seria a aula, né, como se fosse lá na escola, para fazer a lição que eu vou deixar. Importante fazer a lição e mandar para mim, até 12h40 de hoje, tá? Então, vamos fazer lá o resuminho. O exercício ainda não. O exercício nós vamos deixar para a semana que vem. Hoje vai ser só o resuminho do trecho que nós vamos explicar, tá? Daqui a pouquinho eu já falo as páginas, que é para me mandar hoje, até 12h40, tá bom? Aqueles que mandarem depois de 12h40, com alguma justificativa, né, gente? Sei lá, meu caderno caiu no aquário, o cachorro comeu minha lição, o livro ficou no carro do meu pai. Dá alguma justificativa, pelo menos, tá? Que é para eu poder colocar isso depois no conselho de classe, colocar lá para a coordenação, né? Olha, eu não trouxe a lição nesse dia, mas tem aqui a justificativa, tá? Bem, vamos lá. Só para relembrar, vamos dar uma rápida passadinha no que nós já vimos? Então, começamos lá na página 261 e fomos indo, né? Falei sobre a África, vocês fizeram um belo mapa político da África para mim, inclusive, boa parte dos alunos mandou, alguns não mandaram, né? Ciência. Aí falamos sobre paisagens africanas, a posição astronômica da África, né? E aqui vocês não se lembram, mas eu vou falar de novo. Nós temos aí o conceito de continente espelhado, né, na África, porque os acidentes geográficos vão se repetindo na mesma ordem ao norte e ao sul do Equador. Ao norte e ao sul do Equador, os mesmos acidentes geográficos, tá? A África é também cortada aqui pelo meridiano de Greenwich, olha, né? Então tem uma parte da África no hemisfério ocidental, uma parte no hemisfério oriental, uma parte no hemisfério sul, uma parte no hemisfério norte. Muito bem. Sobre o relevo africano, nós falamos que é um relevo já bastante desgastado, bastante rebaixado, né? Com uma forte abrasão marinha, tá? Com duas grandes cadeias montanhosas, a cadeia do Atlas, que ajuda a explicar a formação aqui do deserto do Saara, e a cadeia de Drakensberg, que ajuda também a explicar a formação do deserto de Kalahari, porque não permite a passagem de massas de ar úmidas, lembra? Dos oceanos, né, aqui o Índico e aqui o Atlântico, em direção ao interior do continente. Tá? Então, as chuvas, né, a umidade, vamos dizer assim, fica contida aqui nessa parte ao norte do Atlas e ao sul de Drakensberg. Tá? Temos algumas montanhas, alguns planaltos, né? Olha, a cadeia do Atlas, ó, né? Montes Drakensberg, como eu vinha falando, o Monte Kilimanjaro, que é aí o ponto culminante lá do continente africano, né? O ponto mais alto do continente africano. Olha aqui o Monte Kilimanjaro com quase 6.000 metros de altura. Falamos também para vocês que aqui, ó, na África, temos uma coisa chamada Rift Valley, né? Rift Valley, duas placas tectônicas que estão se afastando uma da outra, provocando o aparecimento de fossas tectônicas que se preenchem com água, formando os lagos africanos, Tanganica, Niassa, Vitória, lagos muito profundos, mas que, sob o ponto de vista geológico, tem gente que diz que eles não são lagos, não. Eles são fossas tectônicas. Tá? Isso é uma coisa que a humanidade não pode sobreviver sem essa definição exata.
tá? Os grandes desertos, né? Saara, maior deserto do mundo em extensão, com 9 milhões de quilômetros quadrados, um deserto que é maior do que o território do Brasil, mais ou menos. Não, ainda não é para fazer nada, Arthur Padovani. Calma, eu ainda vou passar a lição. Vai ser um resumo da parte que nós vamos explicar hoje, que eu ainda nem comecei a explicar. Fique em paz. Muito bem. Ó, vamos para frente. Ops. Ai, 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 ai. Peraí. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Muito bem. Então, olha aqui, né? Isso, fica de boa aí. Vamos juntos, vamos construir o conhecimento, cara. Vamos conhecer. Pô, por mim, eu não dava lição nenhuma, não dava prova, não, eu deixava esse negócio de nota para a secretaria. Sabe? O legal é a aula, é o conhecimento. Isso que é legal, né? Bom, vamos voltar aqui. Olha cá. Então, o deserto do Saara, como eu dizia, 9 milhões de quilômetros quadrados do tamanho dos Estados Unidos. Veja você, né? Do tamanho dos Estados Unidos, o deserto do Saara, maior do que o Brasil, com duas grandes formas de relevo, né? Os ergs, 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 que são as áreas arenosas, né, as dunas e tal, e os regs, que são as partes rochosas dele. Lembrando que essa área não era um deserto até pouco tempo atrás, me lembro bem, 10, 15 mil anos atrás, o deserto do Saara era cheio de vida, né? Nós temos aí no deserto do Saara, nós temos pinturas rupestres, né? Imagens pintadas na parede das cavernas que nos mostram cenas com hipopótamos aí, né, nessa região, jacaré, né, crocodilo, na verdade. Então, tudo isso aí no deserto, onde hoje em dia é o deserto do Saara. Né? E ele foi se tornando um deserto, né? Foi se desertificando. E isso explica também que boa parte da população que vivia nesse deserto foi se aproximando do rio Nilo, aqui, ó, dando origem à civilização egípcia. Mas isso é uma outra história, né? Isso aí é com a professora de história que vocês vão ver. Então, é esse aí. E no deserto do Saara tem também os oásis. Já ouviram falar dos oásis, né? São aquelas grandes reservas de água fossilizada, né? Então a água da superfície foi embora, naturalmente, evaporou, secou, mas aquela água contida no lençol freático, nas rochas cheias de furinhos, embaixo do, tipo uma esponja, embaixo do solo, essas rochas ficaram cheias de água, né? E as pessoas que vivem no deserto, né, os beduínos, os tuaregs, eles vão estabelecendo o povoamento desses oásis, né, e vão se espalhando também as rotas entre um oásis e outro, entre um poço de água e outro. Quando a gente for ver população da África, nós vamos ver. Em algumas áreas aí do deserto do Saara, a população é de 2.000 pessoas por quilômetro quadrado. São os oásis. Imediatamente ao lado é menos de um habitante por quilômetro quadrado. Né? É o deserto, propriamente dito. Aqui, eu quis só colocar essa imagem para vocês verem. Aonde é ao norte, onde é o norte da cadeia do Atlas, onde tem umidade, a cidade de Ceuta, que eu até falei, né, do início das grandes navegações, tem, ó, neve, chuva, verdinho. Ao sul da mesma cadeia montanhosa, então, tipo, o lado de lá, é isso aqui, ó, um deserto seco, né? Interessante demais, né? Lá no deserto lá em Marrocos, né? Marrocos. Então, é a mesma cadeia do Atlas aí. E a mesma coisa acontece ao sul, né? A cadeia de Drakensberg fazendo esse mesmo papel, secando tudo e fazendo com que apareça aqui o deserto de Kalahari, uma costa extremamente árida aqui na Namíbia, a famosa costa do esqueleto,
né? E reforçando aquela ideia de um continente espelhado. Continente espelhado. O Rift Valley, né, aquelas placas tectônicas que têm movimentos divergentes, formando aí as fossas tectônicas. O Monte Kilimanjaro, as neves eternas do Kilimanjaro. Ó, aqui embaixo um calor desgraçado e aqui em cima neves eternas. Lembra? A altitude compensa a latitude. Ó. O Kilimanjaro está pertinho do Equador aqui, ó. Tá vendo? Só que, devido à altitude, ele tem neves eternas. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E vice-versa. Ufa! Isso posto, começamos então finalmente o nosso assunto de hoje, a hidrografia, um deles, né? A hidrografia africana. Quando a gente fala em hidrografia, irmãos, é tudo que se refere a cursos d'água, né? Os rios, a hidrografia lacustre, que são os lagos, também a hidrografia litorânea e seus impactos na navegação, no transporte, tá? Então, tudo que tiver a ver com água, né? Hidros, é a descrição, grafos, da água, né? Hidros, lá, nesse caso, o continente africano, tá bom? Eu tenho que falar para vocês a verdade. A hidrografia africana é pobre, ó, pobre, hidrografia pobre. Por quê? Porque tem dois desertos gigantescos dominando a maior parte do continente. Ao norte, o deserto do Saara e ao sul, o deserto de Kalahari. Aí não dá para ter rio, né? Já começa a ferrar. Agora, os rios que existem, principalmente na área equatorial, como o Rio Congo e o Rio Níger, esses são extremamente volumosos, porque se vocês se lembram, o clima equatorial não tem estação seca definida. Ou chove o dia todo, ou chove todo dia. É que nem aqui no Brasil, Belém do Pará, sabe, Amapá, aquele lado lá, Manaus, o Alto Rio Negro, lá em cima, né, no Brasil, na região da Cabeça do Cachorro. Chega a chover 2.000 milímetros por ano. Né? E aí, isso faz com que esses rios fiquem bastante cheios. Vejam, desses rios, né, nós temos também aqueles como o Rio Nilo, por exemplo, e o Rio Limpopo, mas o Rio Nilo é o mais, talvez, mais famoso, né, que vai proporcionar a ocorrência de vida nessas áreas mais desérticas. Né? Então, o Rio Nilo nasce aqui nos lagos africanos, né, e vai em direção ao norte, ficando aqui pertinho do deserto do Saara e lançando suas águas em delta, né, como se fosse um triângulo assim, lá no mar Mediterrâneo. É o delta do Nilo. Né? Então, ó, a bacia do Nilo, tá aí o Nilo, ele começa lá no Lago Vitória, depois ele se junta, o Nilo Azul se junta com o Nilo Branco lá no Sudão, na cidade de Khartoum, e vai em direção ao norte, para desaguar sob a forma de delta no mar Mediterrâneo. Então, é um rio de drenagem exorreica com foz em delta. Não é? Depois nós temos a bacia do rio Congo, né? A bacia do rio Congo. O rio Congo é um rio tipicamente equatorial, né? Então, ele permanece cheio a maior parte do ano. Ao contrário do rio Nilo, que tem uma época de cheia e uma época em que quase não chove lá, que ele fica bem mais vazio, né? Que ele fica bem mais vazio. Então, na época da cheia, os egípcios, antigamente, né, aproveitavam que a margem do rio ficava toda fértil, e aí eles podiam plantar quando as águas baixavam. Tá? Agora o rio Congo não, ele permanece cheio o ano todo. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu passar uma borracha aqui. O rio Congo permanece cheião. Inclusive, é uma coisa muito louca, porque o rio Congo, ele
corta o Equador aqui 2 vezes. Ele passa de sul para norte no Equador e de norte para sul. Então, é chuva o tempo todo, tá? Embora esses... Oi, não quer falar alguma coisa, não? Embora esses rios, eles tenham um forte... Aqui eu preciso que vocês parem para pensar um pouquinho. Eles têm um grande potencial hidrelétrico, quer dizer, se eu colocar infraestrutura, vai gerar energia, e essa energia vai trazer progresso, possibilidades de progresso para essas regiões, esse potencial é pouco aproveitado, né? Por quê? Porque são países pobres, são países geralmente agromineradores, como nós vimos lá no capítulo dos países subdesenvolvidos. Eles não têm como aproveitar esse potencial todo, né? E a bacia, está aqui, ó, a bacia do rio Níger, né? Bacia do rio Níger. Níger, vocês sabem, é negro, né? Para nós é negro, tá? Então, tá aqui. Inclusive, nós temos o Rio Negro, né? Olha aqui. O Negro por causa do ácido tânico das suas águas, né? Temos aqui também o Rio Senegal, mas o Limpopo, como eu disse, mas são rios de baixa, assim, se comparar com os rios brasileiros, né? Eles não têm muita importância, né? São pequenos, tá? Esses 2 desertos aí, praticamente, e mais a savana, né? Inviabilizam aí a hidrografia, tá? Olha aí, Rio Nilo. Vamos ver direitinho, olha a foto do satélite aqui, né? Olha que bonito, tá? Sinuoso, e lançando suas águas aqui no delta do Nilo, onde fica a cidade de Alexandria. Vamos ver? Nasceu aqui nos lagos africanos, né? Foi subindo. Aqui, olha, aqui é o Sudão, né? Então tem o Nilo Azul e o Nilo Branco. Olha, eles se juntam aqui e aí eles vão subindo. Aqui tem uma represa gigante, que é artificial, tá? É a represa Nasser, né? Nasser, lá no... ou também represa de Assuã, tá? Para gerar energia elétrica, mas com grandes impactos ambientais. E depois ele vai subindo aqui, vai ao norte, só sobe no mapa, naturalmente, né? Para lançar suas águas lá em Alexandria, né? No mar Mediterrâneo. No tempo dos egípcios antigos, nós tínhamos o Alto Nilo e o Baixo Nilo, né? Que foram unificados pelo faraó Menés. O maior rio do mundo é o Amazonas, o segundo maior em extensão é o Nilo, né? Mas não tem comparação o volume de água que passa pelo Amazonas e o volume de água que passa pelo Nilo. O Amazonas é muito maior, tá? Olha que bonita a imagem, né, do Rio Nilo. Claro que aí já é o Baixo Nilo, né? Ó, tudo verdinho aqui perto dele e na sequência deserto. Por isso que o historiador grego Heródoto dizia que o Nilo, o Egito, é uma dádiva do Nilo. O Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito só existe graças ao rio Nilo, né? Olha, veleiros aqui, olha que bonito passeio para vocês fazerem nas férias. O Egito. Depois o rio Níger, é um rio lá da África Ocidental, entre 2 países bem pobres, né? O IDH muito baixo, Serra Leoa, uma das menores expectativas de vida do mundo, né? E Guiné, tá? Com apenas entre aspas, 4.200 quilômetros, né? Nascendo lá nos montes Futa Djalon, tá? Uma cadeia montanhosa regional que garante a ele, então, o abastecimento de água. É outro rio exorreico, né? Outro rio que lança suas águas em direção ao mar. Tá? Os rios, vocês se lembram das suas aulas de hidrografia? Os rios podem ser exorreicos quando lançam suas águas em direção ao mar, endorreicos quando lançam suas águas para o interior, que nem o nosso Tamanduateí, o Tietê. Arreicos quando a água vai acabando. E criptorreicos, quando lançam suas águas para o subsolo. Tá? O rio Nilo e o Níger e o Congo são rios exorreicos. Olha aqui, ó. Então, nasceu aqui nos Montes Futa Djalon, né? Vejam só um pouquinho mais, ele já ia só vir para cá, né? Já ia cair no mar.
Como a natureza é caprichosa, ele vem para essa direção aqui e vai descendo. Aqui, ó, passa lá pela capital do Mali, Tumbuktu, depois passa pela capital do próprio Níger, Niamey, depois vai para a Nigéria e finalmente o delta do Níger, onde tem muito petróleo, no Golfo da Guiné, ele é lançado aí, ele lança aí suas águas, tá? Então ele vai de sul para norte e depois de norte para sul. Muito bem. Aí aspectos, né, do rio Níger. Finalmente, o rio Congo. Esse rio é um rio onde chove muito, né? Nasceu aqui nas montanhas da África Sul Equatorial e depois foi para o norte, cruzou a região do Equador, desceu, cruzou de novo o Equador e vai lançar suas águas aqui, onde fica a capital, né, da República Democrática do Congo, que é um país que tem muito mineral, viu? Muito mineral, muito diamante, tem muita riqueza aí, a República Democrática do Congo, mas que não fica no país, né? E aí a capital da República Democrática do Congo é a cidade de Lagos, né? Vejam só, é uma ponte. Isso aqui a gente chama de ponte estaiada, né? Porque tem esses cabos aqui. Olha que bonito também, né? Isso aqui são meandros, ó. A curva do rio, que é lugar onde só para detrito, né? Os meandros, tá? Então, vejam como é diferente lá do Rio Nilo, né? Aqui uma vegetação exuberante em torno dele. Essa vegetação mais baixa são as margens de alagamento do rio, né? Onde eventualmente a água sobe quando chove demais, tá? Então é um rio de regime equatorial, né? Quanto aos lagos, são aqueles três que a gente já comentou, né? O Lago Vitória, onde nasce lá o Rio Nilo, olha aqui. O Lago Nyassa, também é chamado de Lago Malawi, tá? Que é um dos lagos mais profundos do mundo. E o Lago Tanganica, né? Também um dos lagos mais profundos do mundo. Esses lagos formados a partir do movimento tectônico divergente, né? Daquelas duas placas lá do Rift Valley, né? Olha, origem tectônica. Então, como eu vinha dizendo, tem gente que duvida disso. Ó, tem que fazer o link agora, hein? Tem que fazer a ligação entre relevo e hidrografia, tá? Tudo bem, então olha aí o Lago Vitória, né? Uma foto bonita de satélite dele, né? Lago Vitória, onde vai nascer o Rio Nilo. Olha uma nuvem, né? Se aproximando dele, ou uma nuvem formada pelo vapor dele, né? O Lago Tanganica. Eu gosto dessas imagens de satélite, né? Aqui dá para ver bonitinho as placas, né? Uma placa claramente indo para um lado, outra placa indo para o outro lado. Ó. Eita, nós. Quer dizer, isso aí vai aumentando, né? Vai aumentando o tamanho do lago, né? O Lago Nyassa. Ó, aqui também, ó. Olha essa montanha que está se formando. Aqui é uma montanha, né? Dá para ver muito claramente, né? Então aqui você tem uma placa indo para uma direção e outra placa indo em outra direção, tá? Provocando essa separação aqui, inclusive dobrando essa montanha aqui, né? Dá para ver bem direitinho aonde a placa está se dobrando. Olha que legal. Então aqui esse agrupamento, esse material agrupado, é essa placa indo para lá e encontrando resistência. Desse lado de baixo não tem, né? Porque a resistência aqui é menor, né? Praticamente não há resistência a esse material. Então, esse é um dos assuntos. O segundo assunto de hoje é o clima africano, tá? É o clima africano. Nós sempre vamos ter na África o predomínio de climas quentes, ó, do equatorial, com chuvas abundantes todos os anos, megatermia, né, faz calor todo o ano, e chuva o ano todo. O tropical, com uma estação bem definida, né, temperatura mesotérmico, né, temperaturas em torno de 20 graus. O tropical de altitude, que nem aqui em São Paulo, por exemplo, né, em que os rigores do frio são compensados do frio da altitude, são compensados pela tropicalidade. E o calor da tropicalidade é compensado pela altitude, né?
Então, ó, invernos definidos e chuvas um pouco maiores do que nas áreas tropicais. É o nosso clima, né? O clima mediterrâneo ou mediterrâneo, em que nós vamos encontrar, não é só aqui no norte, não, aqui no sul também, hein? Em que nós vamos encontrar um inverno ameno e seco, né, e chuvoso, desculpa, e um verão quente e seco. Ó, verão quente e seco, um inverno ameno e chuvoso. O semiárido na região do Sahel, né, uma estação úmida bem curtinha, muito calor o ano todo, tá? Pouca precipitação, né? É a transição entre o tropical e o árido. E o árido, esse aqui, uma estação úmida praticamente inexistente. Praticamente inexistente. Típico do deserto do Saara e do deserto de Kalahari. Durante o dia a temperatura pode chegar até 45, 46, 50 graus. Aqui, ó, em torno de 40, né, a média. E com chuvas inferiores aí a 500 milímetros por ano. Chove muito, muito pouco. Muito pouco, tá? E nesse clima árido aí, ou desértico, uma outra característica a lembrar é praticamente aí a inexistência de calor à noite. Então, durante o dia a temperatura bate lá nos 45, 50 graus, à noite a temperatura vai para 10, 12, 15 graus, porque não tem vapor d'água na atmosfera para manter o calor do dia, né, da radiação solar. Então, você sente muito calor durante o dia e à noite a temperatura cai terrivelmente. Então, é uma grande amplitude térmica. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em dois climogramas. Olha, um climograma, se não me engano, do Cairo. Cairo. Olha aqui, ó, em que nós temos quase nada de chuva, né? Praticamente nada, nenhuma coisa de chuva aqui. E ao longo dos meses do ano, o aumento da temperatura. Já na África, aqui equatorial, né, nós vamos ter calor o ano todo, né, e chuva também o ano todo. Olha aqui as barras, né, as colunas, desculpa, indicando chuva. Né? É o climograma. Bem, basicamente era isso que eu queria conversar com vocês nesse primeiro momento. Tá? No nosso próximo encontro, na quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre a vegetação africana. Então, eu vou passar a lição de casa, lição para ser feita em casa, até 12h40, tá bom? Vamos lá, vamos buscar essa lição. Deixa eu primeiro pegar aqui o entrar no plural. Entrar no plural. Cadernos digitais. Deixá-lo aberto aí. Tive que fechar. Mas tem tempo, não tem problema não. Abre. Isso, caderno digital número 1. Não, não é isso que eu quero, seu burro. Volta. Ai, fecha. Quero o caderno do professor. Cadê? Aqui, pronto. Aqui. Vamos abrir aqui, ó, e vamos dar uma olhada no que deve ser feito. Primeiro, o resuminho, né? Exercício não, tá? Exercício não, mas o resumo de que página até que página, ó. Então, o resumo que eu quero até 12h40, começa na página 265. Estão anotando aí? Ó, página 265. Olha aqui. A hidrografia africana, que foi o que nós começamos a estudar hoje, né? E aí vocês vão resumir as características das principais bacias. Não faz ainda atividade. Já teve um dos alunos que fez, né? Mas não façam ainda. Depois a gente vai fazer juntos, né? E esse aqui da diversidade climática, ó. Então, página 265, 266 e só. E 267, né? Cadê? Deixa eu ver. 265, 266 e 267. Tá? Então, resumo da página 265 até página 267. Só. Então,
sinceramente, dá tempo de sobra para fazer durante uma aula, né? Que vocês vão começar agora, praticamente, aí a segunda aula, a última aula seria. Então dá tempo de vocês fazerem e mandarem para mim. Tem que mandar até meio-dia e 40. 265, 266 e 267. Hidrografia e clima da África. Tá bom? Deu para entender? Alguma dúvida, pessoal, sobre o que é para fazer? Não. Tá bom, então, hein? Até meio-dia e 40. Se for mandar depois do meio-dia e 40, manda uma justificativa. Mesmo que for furada, manda. E aí eu tenho pelo menos algum argumento para falar. Tá bom? Estou aguardando as lições. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp. 960608159. Tem gente que manda pelo e-mail. marcio.primac@gmail.com. Tchauzinho, estou aguardando. Tchau, Pro. Tchau. Tchau, Fica Pro. com Deus. Qualquer dúvida, me procure. Professor, Oi, amor. a minha internet caiu agora no final da aula, não escutei as A páginas. página? Pois não. Da 265, hidrografia africana. Aí tem a 266 e a 267. Só isso. Aí manda para mim, até meio-dia e 40. Ok, obrigada, professor. Alô, de nada. Fica com Tchau. Deus. Tô aguardando, hein? Qualquer dúvida, me